E aí, belezinha? Nego velho, eu vou falar hoje pra você uma experiência minha, neguinho. Uma coisa minha que eu carrego comigo todos os dias e me ajudou bastante, né? O que é, neguinho? É o seguinte, a importância da comunicação dos pais. E melhor ainda, o que os nossos pais falaram pra gente. Ou o que estamos falando para as nossas crianças, né? Porque o pai tem autoridade, a mãe tem autoridade sobre a criança, e então o que ela fala é muito importante, penso eu, né? E eu com 41 anos, hoje carrego algumas palavras que minha mãe falava aí quando eu tinha 7, 8, 9, 10 anos, né? E não esqueço mais, muitas vezes eu lembro quase todos os dias. E um dos exemplos que eu gosto muito de lembrar e lembro muitas vezes com bastante naturalidade, e toda vez que eu lembro, eu lembro do assunto, eu tenho um carinho especial para as pessoas e me faz bem. O que é? É uma vez que minha mãe falou assim, ó, quando um japonês, isso lá no Brasil, minha mãe humilde, né, sem muita instrução, lá no interior de São Paulo, quando um japonês falar para você algo, pode ter certeza que ele vai cumprir, que é verdade. Pode ter certeza, tranquilo. Se ele prometeu, ele vai cumprir, né? E eu nunca mais esqueci disso. E eu carrego isso comigo, né? Então eu vejo algumas senhoras de uma certa idade, tudo prometendo alguma coisa, ou falando alguma coisa, ou fazendo um elogio, tudo, não me tratando bem. Eu lembro disso, eu lembro da minha mãe, né? Mas o que acontece, uma grande parte, o que aconteceu com a grande parte dos descendentes, né? Eu não quero dividi-los, mas existe essa experiência. Aconteceu o seguinte, os japoneses saíram daqui, 100 anos atrás, foram para o Brasil. Eles viviam em colônias, lá no Brasil, colônias das fazendas, grandes, tudo, e viviam entre eles. E o legal, não sei se é legal isso, mas o que acontecia? É como se fosse hoje os brasileiros aqui, mas tem gente que vive muito só entre a gente. Eu mesmo vivo mais entre brasileiros. E a gente achava, e eles achavam, né, esses japoneses, achavam o que era o brasileiro que estava lá, que era da terra, eles chamavam de gaijin, pessoas de fora, né? Olha que interessante, neguinho. Gai, isso é fora, solto, jin, pessoas. Pessoas de fora. Normal. Então, são pessoas que não falavam o português e estavam nascendo crianças, e as crianças era mais ou menos o que acontece hoje ao contrário. Não sabem nem o japonês, nem o português, e foram crescendo com esse negócio de gai, de pessoas de fora. Então quem não era dentro da comunidade deles eram chamados de gaijin. Fora, solto, pessoa de fora. Normal, penso eu comigo. Só que à medida que essas crianças vão crescendo, eles vão vendo isso aqui como coisa ruim. Pessoa de fora, né? Nossa, não pode casar. Não, se não é descendente, não pode, se não é japonês, não pode casar, não. Não mistura, não. Aquele povo é ruim, aquele povo é esquisito. Para com isso. Claro que depende da família, falava isso. Tem família que não deixava os seus filhos casar com um brasileiro puro, um brasileiro nato. Isso porque estava dentro do Brasil. Claro que eu não estou falando que está errado, está certo. Longe disso. E é claro também você vê um senhorinho, vendo a filha dele casar com uma pessoa que ele nem sabe o que está falando, rapaz. Porque eles não sabiam falar, né? Então, lógico que eu não vejo maldade nisso. Então eles queriam proteger. E isso aqui dentro da comunidade começou a ficar algo meio assim, uma palavra meio estranha, né? Já se perdeu o foco de soto e pessoas de fora, para se tornar, parece que seria algo ruim. Pessoa de fora, não presta, coisa ruim. Foi crescendo com isso. E o que aconteceu depois de 100 anos, 80 anos, 50 anos? Essa pessoa que aprendeu que gaijin era esquisito, que tinha cara de japonês, ou pelo menos tinha o nome japonês, ele vem para o Japão. Quando ele veio para o Japão, ele não foi devidamente registrado no consulado.
Ele não sabia falar o idioma japonês direito. Então, quando ele chega aqui no Japão, ele é Gaikokujin. País, pessoa de fora. Gaikokujin. A minha letra é meio feia, tá, neguinho? Minha letra é meio feia. Aqui é bem retinha aqui. Gaikokujin. Então, peraí. Aquele que os avós chamavam de Gaijin, ele volta no país de origem dos seus avós e ele é chamado de Gaijin. Tá entendendo? Gaikokujin. País, gente, e fora. Pessoas de país de fora, pessoas de outro país. Eu, neguinho, com 18 anos, Japão, não vejo maldade nisso. Eu só vejo as palavras escritas aqui. Mas tem gente que como que foi criado de uma maneira diferente. Olha isso aqui. Eu sou ruim dessa vez. Então ele vem com uma certa dificuldade. Não, o japonês não gosta de mim. Então ele começa a criar barreira, empecilho. Não, e ele não consegue desenvolver algo aqui. Tá entendendo aqui? Tá entendendo? E o que acontece? Ele passa isso para os filhos dele. Então começa um monte de barreira, colocando barreira muitas vezes que nem existe. Agora chega eu, o mesmo Gaijin, ou Gaikokujin, pessoa de outro país, que quando ouviu falar que se você olhasse para um japonês e se o japonês falasse alguma coisa, ele cumpriria e pode acreditar, pode confiar. Então eu vejo uma senhora hoje, ou no meu trabalho, ou pedindo uma instrução, ou trabalhando junto, eu dou aquela respirada funda. Minha mãe falou que eu posso confiar nela. Tá entendendo aqui? Então, o mesmo Gaikokujin tem a mesma percepção diferente. E daí quando alguém chega e fala assim, ei, você é estrangeiro, não é? Você é Gaikokujin, né? Sou sim. Eu vim de outro país, tá vendo? Soto, pessoas fora, pessoas de fora do país. Eu sou um Gaikokujin, tá entendendo? Então eu não vejo dificuldade nisso, né? E então eu vejo bastante japoneses que me ensinam, corre atrás, me dá uma força, fala um pouco mais fácil, né? Só para a pessoa de fora, que sou eu, entender. Então você vê o esforço do japonês para tentar passar uma mensagem para mim, para tentar escrever de uma maneira mais fácil, para dar uma força, para aumentar meu salário, tá entendendo? Então, eu não vejo dificuldade nisso. Mas também passo isso para minhas crianças, é claro. Não, é o seguinte, somos, ou sou de pessoa, eu sou de um país de fora, não tem nada de errado nisso, e vamos correr atrás do prejuízo. Eu não posso falar para minha criança, aquele japonês lá é ruim. Não aprendi desse jeito, não tive experiência desse jeito. Tá entendendo, Neguinho? Tá entendendo qual é a pegada? Neguinho, você entendeu, escreve entendeu, né, velho? Que já tá acabando o horário, tem que trabalhar daqui a pouco. Quer saber, Neguinho? Tchau, depois explico mais.